Na verdade, hoje eu vou falar, é 12 de junho, além de ser Dia dos Namorados, é Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. É esse o tema que eu vou falar. Mas eu queria dar prosseguimento, uns 2 minutos, nessa questão que o senador Lindenberg levantou aqui. Primeiro, já ficou claro que o golpe parlamentar, o impeachment da presidenta Dilma, foi para destruir o Estado social que nós estávamos construindo e voltar de novo a implementar as políticas neoliberais no nosso país. E o Temer está aplicando exatamente, estritamente a cartilha neoliberal. Corte no orçamento, redução do Estado, avanço sobre os direitos dos trabalhadores. Tudo isso são princípios fundamentais do projeto neoliberal no nosso país. E mais, o que eles cometem o erro maior é que submete o nosso possibilidade de desenvolvimento a partir do capital nacional, submete a nossa economia aos interesses dos bancos internacionais e que leva a esta situação que vive o nosso país hoje, uma economia indo para o ralo e cada vez mais acumulando riqueza na mão dos banqueiros internacionais. Isso aí é grave para o nosso país e está trazendo essas consequências e verdadeiros retrocessos que nós estamos vendo no nosso país. Portanto, a data de hoje é Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Esta data foi criada por iniciativa da Organização Internacional do Trabalho vinculado à ONU, com o objetivo de alertar a comunidade geral e os diferentes níveis de governo sobre a realidade do trabalho infantil, uma prática que se mantém corriqueira em diversas regiões do Brasil e do mundo. Centenas de milhões de crianças estão nesse momento trabalhando, deixando de usufruir os seus direitos à educação, à saúde, ao lazer, ficando para trás a possibilidade de uma infância sadia e feliz. Todos sabemos, para que o ser humano desenvolver suas potencialidades, ele precisa efetivamente, na primeira fase de sua vida, ter as condições básicas garantidas pelo Estado e pela sua família, pois assim se tornará um ser humano essencial à construção de um planeta melhor. O que leva uma criança ou um adolescente a trabalhar? A entrada de uma criança no mercado de trabalho é motivada por diferentes fatores. A maioria deles se relacionam diretamente à situação econômica e financeira. A pobreza, a falta de perspectivas levam ao uso da mão de obra infantil. Diante de tamanha dificuldade, a criança encontra também a realidade de uma educação de baixa qualidade. Tudo isso fecha as portas definitivamente para o seu desenvolvimento. É óbvio, com poucos recursos econômicos e sem escola de qualidade, os pais, sem alternativa de sobrevivência, tiram os seus filhos da escola, levando-os assim à grande evasão escolar e as crianças ingressam no mercado de trabalho precocemente. Em 2014, o indiano Kailash Satyarthi recebeu o Prêmio Nobel da Paz por sua luta contra o trabalho infantil e o trabalho escravo. Há um ano, ele veio aqui em Brasília, neste Congresso Nacional, lançar a campanha 100 milhões por 100 milhões, cujo objetivo é mobilizar 100 milhões de pessoas, principalmente jovens, para lutar pelos direitos de 100 milhões de crianças que vivem na extrema pobreza, trabalhando e sem acesso à educação. Pois bem, em todo o mundo são 152 milhões de crianças trabalhando, e deste número, 60 milhões estão fora da escola.
Nas últimas 3 décadas, a organização criada por Kailash já resgatou mais de 80 mil crianças. Essa semana, ele está de novo no Brasil, denunciando esta vergonha e alertando que as crianças continuam sendo facilmente exploradas no nosso país. Senhoras e senhores senadores, segundo a OIT, 20 em cada 100 crianças começam a trabalhar antes dos 15 anos no mundo. No Brasil, 1,8 milhões de crianças e adolescentes começam a trabalhar entre 5 e 17 anos. É um dado preocupante. O Fórum Nacional de Previdência e Erradicação do Trabalho Infantil tem afirmado que a conta não inclui o trabalho de subsistência e, portanto, o número deveria ser de 2,5 milhões de crianças. A diferença envolveria uma grande incidência de pessoas com menos de 13 anos. Foi no governo Lula e Dilma que mais se combateu o trabalho infantil. O Bolsa Família deu condições para auxiliar em muito na renda familiar dos que mais precisavam. Aliás, um dos pré-requisitos do programa era manter os filhos na escola para receber este benefício. Neste atual governo, o corte no orçamento para as políticas públicas sociais e o que mais se vê são milhões de adultos sem emprego e crianças trabalhando. Seja no sinal vendendo balas, seja nos estacionamentos trabalhando como flanelinhas, e em lares, nos serviços domésticos e também no campo brasileiro. Ainda pasmem, senhoras e senhores, crianças são usadas cotidianamente como avião do narcotráfico nos morros do Brasil. Foi também durante o governo do PT que se criou diversas campanhas e programas para erradicar o trabalho infantil, fortalecendo, inclusive, os auditores fiscais e o Ministério Público do Trabalho. A principal arma contra o trabalho infantil é a intensa sensibilidade da sociedade contra essa exploração e a ação efetiva do Estado para proteger as suas futuras gerações. O meu Estado, o Pará, tem o maior percentual de crianças entre 5 e 9 anos trabalhando, o que corresponde a 14.992 crianças ocupadas nesta faixa etária. Além disso, a cada 10 crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos, 4 desenvolvem atividades na agricultura. Outra grande preocupação é a proteção do adolescente trabalhador e o combate à prostituição infantil, que se acentua lá no meu estado do Pará, principalmente na região do Marajó. A situação é chocante e revela a ausência do Estado para combater os aliciadores de crianças e a falta de proteção às vítimas desse tipo de violência. As crianças cobram entre 10 a 15 por programa e até mesmo se prostitui por troca de alimento. Vejam que quadro absurdo. A rota de maior intensidade de prostituição infantil ocorre entre os municípios do Marajó e que se avança por toda a ilha. E a prostituição infantil não sofre nenhuma restrição, se alastrando para o Macapá, indo até a fronteira que os países vizinhos, como Guiana Francesa e Suriname. Este quadro dramático do meu estado exige do governo do estado e também do governo federal ações eficazes com instituições privadas e o movimento social para pôr fim a essa chaga que coloca o nosso país num patamar degradante entre os termos de respeito aos direitos humanos. A minha luta para combater este mal contra as nossas crianças começou há muito tempo. Em 1997, quando fui deputado federal,
quando era deputado federal. Naquela oportunidade, apresentei o projeto de lei número 3757, que já denunciava a situação das crianças trabalhando com foices, enxadas, facões, máquinas perigosas, crianças mutiladas, perdendo braços, pernas, sofrendo queimaduras e intoxicações pelo uso do agrotóxicos. Como senador da República, apresentei em 2016 o projeto de lei 237, já aprovado aqui no Senado, está em atual tramitação na Câmara dos Deputados, que torna crime a exploração do trabalho infantil. Este PL estabelece que quem for pego com trabalho infantil tem uma pena de reclusão de 2 a 4 anos e além da multa de explorar de qualquer forma ou contratar, mesmo indiretamente, o trabalho de menor de 14 em atividade com fim econômico. Por fim, exigimos também do Executivo Federal e Estadual a implantação de políticas públicas de inclusão social, de melhoria de distribuição de renda na área do emprego, no esporte, no lazer, políticas capazes de tirar a criança e adolescente do alvo de aliciadores da prostituição, empregadores inescrupulosos e dos narcotraficantes. Exigimos também investimentos pesados na área da tecnologia para monitorar os agentes do crime no campo e na cidade, haja visto a extensão territorial do nosso Brasil, principalmente dos estados onde maior exploração, como o estado da Amazônia, o Pará. Nas eleições que se aproximam, exigimos, portanto, que os programas de governos daqueles que se propõem a governar o país tenham como prioridade essas questões, que é uma verdadeira chaga no nosso país. E por isso que a gente, para conquistar políticas e o Estado social, para dar conta de todos esses problemas no Brasil, só umas eleições que possa dar oportunidade do povo escolher governos que estejam comprometidos com essas transformações e essas mudanças que estão no nosso país. É por isso que nós, do Partido dos Trabalhadores, colocamos de novo o companheiro Lula como candidato a presidente da República, porque ele foi o governo que deu conta dessas questões, dessas chagas, destes problemas, com políticas públicas voltadas para o combate a esse tipo de chaga do nosso país. Por isso é fundamental que a gente não só tenha as eleições, mas que dê oportunidade do povo escolher governantes comprometidos e com essas transformações sociais. E nós, do Partido dos Trabalhadores, temos a autoridade perante o país de exigir que a candidatura do Lula seja legalizada, porque tem legitimidade e os direitos políticos do companheiro Lula estão assegurados na Constituição brasileira. Por isso, senhor presidente, e senhoras e senhores senadores e aqueles que estão nos ouvindo através das comunicações aqui do Senado Federal, é fundamental, portanto, que o povo se mobilize, pressione não só o Congresso Nacional, mas pressione também os governos e pressione principalmente o nosso judiciário, que eles estão usando estruturas e visões autoritárias para poder consolidar o golpe que se estabeleceu no nosso país. E é fundamental que o povo se mobilize para resgatar a democracia, que tenha eleições limpas, para dar oportunidade do povo resgatar para si de novo a possibilidade de intervir nos destinos do nosso país. E só se intervém no destino do nosso país com governos populares, com governos comprometidos com o crescimento, com o desenvolvimento e também com os direitos humanos do nosso país.